o nosso canal aqui no YouTube. Nós somos uma consultoria nutricional, a Venutri, com foco em nutrição esportiva e vegetariana. Eu sou a Cíntia Pettinati, eu sou nutricionista, nutricionista esportiva, fitoterapeuta e também sou vegetariana. Hoje a gente vai começar uma série de perguntas e respostas para te ajudar nesse movimento da nutrição, tá? E nós estamos aqui com um paciente da Venutri, o Daniel, que veio nos procurar para tirar algumas dúvidas sobre a passagem da nutrição para a nutrição vegetariana, tá? Quem vai responder as perguntas do Dani é a nossa nutricionista, a Isabel Andrade, que é mestre em nutrição esportiva e é vegetariana também. Olá, bem-vindos. Então vamos lá. Primeiramente o Daniel estava conversando, batendo um papo aqui com o Daniel e uma das questões principais, uma questão geral é como substituir nas refeições principais, como substituir as carnes. Então assim, o primeiro passo na hora de se tornar vegetariano é na hora de trocar, de substituir as carnes, aumentar o consumo das leguminosas e dos cereais integrais. E quem são eles? As leguminosas seriam grão de bico, lentilha, feijão fradinho, feijão branco, feijão azuki, as ervilhas e os cereais integrais. Não só o arroz integral, mas também tem a quinoa, também tem o milho, que é super nutritivo. Então a gente tem que aumentar o ideal para substituir adequadamente a carne. O ideal é consumir a leguminosa e os cereais integrais. Mas lembrando que a gente também tem que alternar os tipos de leguminosas e cereais. Não é para comer arroz e feijão todos os dias. Não só para deixar a dieta menos monótona, mas também variar um pouco os nutrientes. Cada uma dessas leguminosas contém nutrientes um pouco mais ou menos de um nutriente específico. Então o ideal mesmo é variar. No caso do feijão, na hora de temperar, ao invés de usar um caldo de carne para dar um sabor, qual o caldo que eu posso usar para dar um gosto no feijão? Você pode utilizar qualquer tipo de erva que você quiser. Eu normalmente utilizo alho, cebola e louro mesmo. Mas se você quiser também dar um certo gostinho assim de defumado, você pode cortar uns pedacinhos de tofu defumado e colocar no feijão, que dá um gostinho diferenciado também, certo? E lembrando também que nessa transição, além das refeições principais, a gente tem que também aumentar o consumo dos alimentos in natura e diminuir os alimentos processados. Porque como agora você tirou uma gama de alimentos, que são as carnes, a gente tem que aumentar muitos nutrientes que vêm dos outros alimentos. Então, diminuir os alimentos processados, aumentar os alimentos in natura. Dando então também entrada agora para a gente falar das refeições intermediárias. Não é simplesmente para tirar a carne e começar a comer pão com queijo. Não é uma boa troca. Dani, conta pra gente o que você faz nos seus intervalos entre as refeições, entre o seu almoço e o seu jantar, o que você costumava consumir? Eu costumava consumir muita bolacha, muito salgadinho. Agora eu redescobri o gosto pela fruta, né? Então eu como uma maçã, como uma goiaba, melão, melancia. Isso que o Daniel falou é muito interessante, porque quando a pessoa começa a fazer essa passagem, ela acaba aumentando o seu consumo de farináceos, né? De carboidratos, de um índice glicêmico muito alto, que não tem farinha de trigo, né? Que muitas vezes farinhas processadas, farinhas processadas que muitas vezes tem poucos nutrientes e muita caloria. Então o que faz? Enche a barriga, mas não nutre o corpo, né? Então é importante a gente fazer essas adaptações para todo mundo, né? Mas principalmente para o paciente que está fazendo essa transição. E tem muita coisa legal nos lanches intermediários. Quando a gente entra no universo vegetariano, a alimentação se abre, né? A gente acha que se fecha, mas é o contrário. Ela se abre e tem muitas possibilidades dentro desse universo, né?
As frutas também são legais, depois mais pra frente a gente vai falar um pouco de cada nutriente específico, do ferro, do cálcio, e as frutas, elas em especial, elas são muito interessantes também, junto das refeições principais, pelo seu alto teor de vitamina C. Agora, voltando na questão dos lanches intermediários, eu acho que só comer as frutas também pode ser um pouco, entendeu? Talvez você colocar a fruta mais alguma coisa, porque às vezes, principalmente na transição, uma coisa que as pessoas reclamam muito é: eu tenho fome, eu sinto fome, parece que eu como e não encho a barriga. Eu gosto muito de biscoito de polvilho, então eu como, nesses intervalos eu como um biscoito de polvilho, uma fruta, uma bolacha água e sal mesmo assim. É legal também você tentar trazer um pouco de algumas gorduras boas para esse lanche intermediário para te dar um pouco mais de saciedade. Por exemplo, num tipo de fruta legal, você pode utilizar o abacate ou mesmo o coco. O coco mesmo, o coco verde, é uma fruta que dá bastante saciedade. Ou então juntar uma fruta com umas oleaginosas, umas castanhas, que também... Então você vai ter o carboidrato da fruta, a fibra da fruta e a gordura. Então ela te dá uma saciedade legal para você conseguir passar ali umas 3, 4 horas. Se você comer só a fruta, talvez você você fique com fome nas próximas 2 horas. E o polvilho, a mesma coisa. O amendoim é bacana? O amendoim é um alimento bem interessante, mas a gente precisa se ater na quantidade dele, tá? Isso é muito individual. Toda pessoa precisa saber que a nutrição é um processo muito individual. O que muitas vezes me faz bem, para outra pessoa não vai fazer. Nem todos os vegetarianos não são iguais uns aos outros. Eles precisam de individualidades. Na dieta do vegetariano também é preciso haver essa individualidade. O amendoim é uma boa fonte. Só que a gente precisa trabalhar em cima das quantidades. É importante a gente saber quais são as suas necessidades nutricionais, qual é o seu objetivo, se é perder peso, se é ganhar massa magra, qual é o objetivo para traçar uma estratégia nutricional e agregar o amendoim de uma quantidade que seja satisfatória. Melhor comprar aquele amendoim cru e fazer ou comprar ele já pronto? Eu sempre dou um conselho para os meus pacientes que procure sempre o selo da ABICAB. Por quê? Existe uma aflatoxina que ela é tóxica para o fígado. Quando você compra um amendoim que tem esse selo, ele te garante que você não vai estar consumindo esse amendoim com essa aflatoxina. Tá? Então procura, se ele é torrado, se ele é cru, vê lá, tem o selo da ABICAB, que é muito interessante, e aí você pode escolher se você quer torrar em casa, se você quer já comer ele já torradinho, aí é uma opção pessoal, né? E o Daniel também tinha feito uma segunda pergunta aqui para mim com relação à soja, não só a soja em grão, como também os embutidos de soja. Inicialmente nessa transição, como eu escuto muito relato de pessoas que sentem que não conseguiu, que a refeição não foi feita, que ele não terminou a refeição porque ele ainda sente fome. Eu explico para as pessoas que elas podem colocar um pouquinho, algumas coisas feitas de soja, ou então até bolinhos de soja ou com leguminosas, para tentar fazer uma textura que se aproxime da carne, para fazer dessa transição um pouco mais fácil. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, parece que está faltando alguma coisa no meu prato, só o arroz, feijão e a verdura. Então nessa transição, comer a soja, lógico, de uma forma moderada, não é simplesmente para começar a comer, só comprar salsicha, linguiça de soja. De uma forma moderada, pode sim comer. E também a gente tem o tofu, que é muito legal também. A gente pode fazer várias coisas, ou comer só o tofu refogado, ou também fazer algumas receitas com tofu que a gente vai trazer aqui para vocês. Só complementando a raciocínio da Isabel, é só não fazer da soja a base da alimentação. A alimentação vegetariana não é soja, né? Isso é muito importante. Ainda bem. Ela tem que ser esporádica, não a base do dia a dia.
E vamos então já falar os nossos próximos vídeos. Então a Cíntia vai trazer aqui várias receitinhas de lanchinhos intermediários aqui pra gente diminuir esse consumo de farinha branca e ter opções saborosas, saudáveis e nutritivas. E fáceis. Exatamente. Então também quem tiver pergunta, mande aqui no nosso link. E a gente se vê no nosso próximo encontro Venutri e você. Obrigada. Tânia, a gente adorou ter você aqui Eu com a que gente agradeço. hoje.